Então vamos lá. Aqui, ó, já falei a cidade de Antioquia, já falei tudo isso, né? O primeiro pregador de Antioquia, não é isso? O primeiro pregador de Antioquia, ó, aqui, ó, homens de Chipre e de Cirene. Ou seja, quem fundou não foi Paulo, quem fundou não foi Barnabé. Quando Barnabé foi evangelizar Chipre, já tinha cristão lá. Ou seja, eram homens que eram judeus lá de Chipre, de Cirene, que foram pregar e surgiu a igreja de Antioquia. Então, não foram os doutores que fundaram a igreja. Tem uma coisa que até a nossa lição faz, mas eu li um teólogo que diz que essa palavra leigo, ela foi criada pela Igreja Católica para diferenciar o clero do leigo. Aí diz assim, os leigos, não é assim? Para diferenciar. Mas essa palavra leigo, ela não cabe para os crentes. Porque o crente nunca é leigo. Porque ele tem o maior professor que lhe guia na verdade. Quem é? Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou leigo? Não existe isso. Ele é quem ensina toda. Agora, esse termo aí foi criado pela Igreja Católica para fazer diferenciação entre o clero, a gente lá de cima, e os outros bichinhos de baixo. Tu é só um leigozinho. Nós não temos leigo, não. Todo crente aqui tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em João 2,19, 20, né? Vós tende a unção e sabeis de tudo. Então não há leigo no nosso meio. Pronto. Eu posso ser leigo em outro assunto. Agora, no negócio da Bíblia, não. Salvação, não. Mantendo um padrão. Ou seja, a igreja cresceu, mas enviaram Barnabé para saber se o evangelho que os outros estavam pregando tinha o mesmo padrão. É isso aqui. Eu não posso pregar uma coisa e o pastor Luiz outra. Eu posso ter diferença de opiniões e interpretações teológicas. Mas o evangelho sobre Jesus é o mesmo Jesus que eu prego, ele tem que pregar. Pronto. Característica de Barnabé, já falei tudo isso. Participando do ministério do outro é o quê? É uma honra. Nesse negócio, eu lá vou deixar de ser. Como é que tu disse? Fala aí pro povo ouvir. Cabeça de quê? Cabeça de piaba. Cabeça de piaba para mim ser. Ser rabo de baleia. Rabo de baleia. Pronto, a igreja não é tua não. Amanhã tu morre e outro assume. Deixa de besteira. Não é assim? Aqui. Como os cristãos eram conhecidos? Os judeus chamavam de como? Nazarenos. E aí até de heresia, de seita. Não é isso? Aí a palavra sentido cristão, nós já explicamos. E aí, aqui. De Jerusalém para Antioquia. Jerusalém não tinha como fazer missões, meus irmãos. Por que que não tinha? Porque Jerusalém era muito padronizada na tradição, né? Era muito cheia de si, exclusivista. Não tinha como abrir para outra. Foi em cima da ferida. Não tinha como abrir para outra. E Deus respeita isso. Deus respeita isso. Ele falou certinho. Jerusalém não tinha como fazer missões. É a igreja mãe. Todas essas igrejas depois vão se voltar para a igreja de Jerusalém. Porque quem era a igreja mãe? Jerusalém. Inclusive Paulo vai levantar a oferta dessas igrejas gentílicas para mandar para quem? Porque Paulo queria ligar essa igreja. Paulo nunca se afastou de Jerusalém. Atos 15, ele foi para uma reunião só para dar explicação de que aquilo que ele pregava e Barnabé era a mesma coisa. Era o mesmo evangelho. E nunca os anciãos contrariaram o quê? A mensagem de Paulo. Agora, prestem bem atenção. Não tinha como fazer missão em Jerusalém. Era muito tradicional, tinha muito judeu pesado, tinha aqueles velhão, que não ia aceitar nunca um menino pular no banco da igreja. Fala. Fazer missão precisa ter uma mente muito aberta. Muito aberta, caso contrário, vai fracassar. Tem igreja que prefere mesmo a predestinação, porque só os eleitos aqui estão lá. Aí é mais fácil, é só os da elite. Igreja que o Espírito Santo trabalha, entra o fedorento, entra o pretinho, entra a pretinha. E quando não entra, não é drogado velho, entra bêbado, entra gente quase nu, não é assim? Aí entra o drogado, entra o endemoniado, entra o fedorento. E a igreja. Aí o Senhor, para não quebrar o padrão, disse: eu vou deixar Jerusalém quieto, fique para lá, só os bichão, só os reformados, fiquem lá. Agora, essa daqui é Antioquia. Deixa o pau quebrar, deixa o Espírito Santo. Era o povão. Aqui era o povão. Chegava e encontrava uma mulher velha com a testa cheia de nome de deuses. Aí ela disse: eu quero esse poder, esse Espírito Santo. Aí o Espírito Santo entrava, não era assim? Aí encontrava um homem velho, cheio de tatuagem velha. Aí disse: eu quero ser crente, venha para cá. Aí orava. Quando se reunia, a mistura era grande. Basta você olhar para a igreja de Corinto, que para sarar foi uma luta, porque tinha um bocado que tinha uns costumes velhos. Jerusalém não tinha como fazer missões. É por isso que Deus vai trabalhar em outro contexto, com a igreja de onde?
de Antioquia. Um mal que se tornou em bênção. Quando a mão do Senhor é sobre nós, o que acontece? Aí Deus salva, Deus cura, Deus sacode a cidade, não é isso que aconteceu? E aí negócio de leigo, não tem esse negócio de leigo não. Já falei do avivamento. A igreja missionária em ação, tinha profeta, tinha doutores, mas eles foram selecionados por quem? Porque não é o fato de você ter título ou que você vai fazer missão. Quem é que seleciona? Quem é que escolhe? Quem é que envia? E observem bem, esses dois homens aqui, a igreja, estavam debaixo de jejum para pedir a orientação de Deus. Se era para ser enviado ou não, ok? Eles eram cheios do Espírito Santo, oravam e jejuavam. E tem outra coisa, ouviam a voz. Hoje tem um bocado aí, irmão, que tem teologia, como o pastor Adalberto. Eu tenho um curso de teologia. Agora, por isso que quem quiser pode fazer o curso comigo, porque eu estou mostrando a teologia saudável. Porque tem teologia hoje, bíblica, tem teologia hoje que ela mais te atrapalha do que promove a tua fé. Por isso o pastor Adalberto falou aqui, não é errado o conhecimento. Não é errada a busca da verdadeira teologia. Agora, tem teologia que ela está te distancializando de Deus, porque está tendo uma fé racionalizada. Ok? Por que Paulo e Barnabé? Por que vão mandar esses dois homens? Primeiro, você já viram como foi que eu falei de Paulo. E quem foi que foi o treinador também de Paulo? E aí você já sabe todas as características. A imposição de mãos era sinal de dependência de Deus, comprovação ministerial, não era assim? Tinha ligação. Ninguém faz missão independente. Hoje tem um bocado de crente aí dizendo assim, eu não devo satisfação a pastor e a igreja, eu fui chamado, foi por... É mentira tua, mentiroso. É só mentira tua. Porque o Paulo foi chamado por Jesus diretamente. Não foi? Mas ele devia satisfação a quem? A Jerusalém, a Antioquia e a Barnabé. Não existe essa de tu sozinho fundar a igreja, não. Tu não fundou a igreja? Quem fundou a igreja foi Jesus. O serviço começou em Antioquia, não é isso? Aí você tem as rotas que eu já falei, as igrejas. Qual é o modelo da Antioquia? Vamos encerrar com isso aqui, gente. A igreja da atualidade que quer ter sucesso, siga esse modelo aqui de Antioquia. Eles tinham estratégia na evangelizar, escolhiam as melhores rotas, as maiores cidades e os pontos mais centrais ali. Às vezes tem pastor que vai fazer uma igreja, ele fala lá no meio do mato que não tem ninguém. Até de noite para ir, os irmãos vão com medo. Não sabe, não tem estratégia. Paulo só escolhia as melhores localidades, as melhores rotas romanas, estradas, para levar o evangelho. Pronto. Aí, primeiro eles iam pregar para quem? Depois para quem? Pronto. Perseguição e oposição não parava a igreja. Eles faziam o quê? Davam relatórios. Os líderes eram reconhecidos por quem? Nenhum obreiro ou missionário era enviado se não fosse enviado pela igreja. Igreja, olha, o teu líder, o teu pastor, o missionário, o pregador, olha para cá. Se ele não se congrega, se ele não tem pastor, não ouça ele não. Você tem que ter homens aprovados pela a igreja que dá testemunho dele. Ok? Enviavam, mandava Timóteo, mandava Tito para consolar e ver se estavam firmes na fé. Ele quer falar ali. Quem não está debaixo de autoridade, não tem autoridade. Não tem autoridade de nada. Aqui, olha, Paulo como missionário, ele fez a missão, mas o Barnabé, missão cumprida. E dava o quê? Ele deu relatório sem fazer o quê? Sem fobar. Porque tem irmão que vai dar um relatório. Irmão, depois que eu cheguei nessa igreja, essa igreja estava quebrada, esse ministério acabado. Eles não deram nada dele, eles não exaltaram perseguição, eles andaram dizendo nós sofrendo, eles só disseram assim, o Espírito Santo nos deu força, o Espírito Santo nos capacitou e nós levamos a paz. Não foba não, meu santo, deixa de foba. Depois que eu peguei essa igreja, aqui não dava nada, nem oferta, nem dízimo. Eu botei lá em cima, tu não botou foi nada. Eu queria ver se tu começasse era do zero, como os outros começaram. Vai começar do zero. Tu não começa, rapaz, tu não faz nada. Pega